Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. No livro de Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 5, falavam alguns a respeito do templo, observando as maravilhas, as pedras preciosas que eram construídas. E Jesus disse o seguinte: vede tudo isso, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E no versículo 7, perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Então Jesus vem falando os sinais que aconteceriam, as falsas mensagens, os falsos profetas, as coisas que aconteceriam quando o exército romano sobre Sérgio, eles cercaram Jerusalém, eles tinham tudo para destruir aquela cidade, mas eles não destruíram, eles se afastaram de uma forma milagrosa e os discípulos, os cristãos entenderam que era um sinal para que eles pudessem abandonar Jerusalém e sair daquela cidade. E eles fugiram e não morreu nenhum cristão naquele cerco de Jerusalém, porque eles estavam atentos aos sinais. Nos dias de Noé, quando Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida e não tinha mais jeito, ele resolveu destruí-la. E ele avisou Noé que ele ia destruir. E ele deu a ordem para que ele começasse a construir uma arca. E Noé sabia, ele creu nas promessas. E Noé começou a construir a arca. E cada pregada que ele dava era um testemunho de que ele acreditava que viria um dilúvio. E nunca havia chovido naquela época. E cada vez mais o amor se esfriando, a maldade se multiplicando. E quando ele estava quase acabando a arca, era um sinal de que ele sabia que o dilúvio estava prestes a vir. E quando ele acabou a arca, o que aconteceu? Deus se manifestou e falou para que ele entrasse na arca junto com a sua família. E ele entrou e a porta se fechou. Enquanto muitos continuavam fazendo as mesmas coisas, eles estavam dentro da arca. E depois de 7 dias começou a chover e veio o dilúvio. E todos, menos a família de Noé, pereceram. No livro Grande Conflito, na página 370, olha o que diz: daquele dia e hora ninguém sabe, era o argumento mais frequentemente apresentado pelos que rejeitavam a fé da volta de Cristo. Muitos estão usando essa passagem de uma maneira errônea para não fazer os preparativos para obedecer a palavra do Senhor. Assim como foi nos dias dos discípulos, ainda que eles não sabiam o dia exato que as coisas começariam a acontecer, Jerusalém seria destruída, eles estavam atentos aos sinais, à proximidade do que aconteceria. E quando eles viram os sinais, eles fugiram da cidade. Conquanto ninguém sabia o dia ou a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto é-nos exigido a saber. É-nos ensinado que desatender à advertência ou recusar saber a proximidade da volta do Salvador será tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. Tome cuidado, meus irmãos, estude as Escrituras, estejam atentos aos sinais que estão acontecendo, os sinais políticos, religiosos, os fenômenos naturais, apostasia entrando nas igrejas, todas as igrejas, irmãos, um louvor deturpado, débil, falho, que não exalta o nome do Senhor. Embora o dia do Senhor é como um ladrão e ninguém sabe o dia nem a hora, é nos exigido saber a sua proximidade, está fazendo os preparativos. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, fala que o ladrão vem para os ímpios, não para o povo de Deus. No versículo 5, mas vós, irmãos,
Não estais em trevas, para que esse dia venha como ladrão e vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois da luz, filhos do dia, não das trevas, não da noite. Percebem que o ladrão, ele vem para os ímpios, para aqueles que estão estudando, para aqueles que estão observando os sinais, não vai ser uma surpresa. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Essa é a mesma mensagem que está sendo pregada. A paz, irmão, não se preocupe, tem muito tempo, não precisa ir morar no campo. As coisas ainda vão demorar, não se preocupe. Então as pessoas não estão mais preocupadas em pregar a palavra, somente em adquirir títulos, tudo mais, trabalhar menos e ganhar mais para poder ir para a praia, construir as suas casas luxuosas. Leia o primeiro capítulo do livro de Ageu, você vai ver que a obra de Deus, o templo, ele estava sendo negligenciado porque as pessoas estavam adornando as suas casas, estavam se preocupando com luxo, com material. Estamos perdendo tempo, irmãos, perdendo muito tempo querendo realizar os nossos planos, os nossos projetos. Será que esses planos, eles estão dentro dos planos de Deus? Será se estamos fazendo preparativo, conquistando coisas aqui na terra, realizando coisas que não estão nos planos do Senhor? Será se realmente estamos nos preocupando com a causa de Deus, em salvar almas? Logo, os juízos de Deus vão começar a cair nas cidades. Estudem a história de Ló, de Sodoma e Gomorra. Eles estavam ali na cidade, Deus deu a ordem para que eles saíssem de lá, porque a cidade seria destruída por causa da impiedade, do pecado que tinha se multiplicado. Assim é nos dias de hoje, irmãos. Sodoma e Gomorra foi colocada como exemplo para os dias finais também, assim como nos dias de Noé. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos realmente estar atento aos sinais que estão acontecendo. Deus abençoe.